Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar a atividade de audiência proposta pelo professor Saúl na disciplina do estágio e vamos estabelecer então aqui os critérios que a gente adotou para a confecção dessa atividade. Então, só para deixar claro que essa audiência é baseada num exercício já realizado nas aulas de estágio. O exercício escolhido foi um exercício de alimentos, onde a autora foi previamente interditada num processo anterior e, nesse momento, ela vem requerer alimentos através da representação de uma das suas filhas contra outros 4 filhos que ela possui e que não prestam assistência. Então, essa ação ela foi montada, a inicial, na aula de estágio e no decorrer da atividade o processo tramitou antes da audiência, ou seja, a partir do momento que cada indivíduo assumiu uma função, esse processo teve tramitação antes da audiência. Então, antes nós vamos definir, claro, os papéis que cada um estão exercendo aqui e depois falar da tramitação desse processo. Então, primeiramente, nós temos a Silviane como juíza da ação, o Lucas é o promotor público, eu sou o assessor da magistrada, a Vanessa é a advogada da autora, a Melissa é a autora interditada, a Ana é a filha da autora e que representa a autora no processo de alimentos, a Ana é a advogada dos réus, o Jonilson, a Tuane, a Letícia e a Bruna são os 4 réus da ação, requeridos no caso. A Emanuela é testemunha, a Francirley também é testemunha, cada uma de uma parte. O Guilherme é o assistente social forense que fez o estudo social da ação que foi determinada pela magistrada. Após a inicial, a magistrada despachou o processo para a emenda, o processo retornou para a Vanessa, ela emendou. Após a emenda, a magistrada despachou a citação e também despachou já a intimação para a audiência, bem como a realização do estudo social. Foi realizado o estudo social pelo assistente social forense, foi apostada a contestação nos autos. Após, os autos foram remetidos para a manifestação, a contestação do autor e para a manifestação do Ministério Público. Chegada a essas manifestações, os autos se encontram aptos para a audiência. Lembrando que essa aqui não é uma audiência prévia de conciliação, é uma audiência de instrução e julgamento. Então, vai tramitar aqui os elementos controvertidos e, ao final, o julgamento da ação. Então, nesse momento, nós vamos dar início à audiência. Nós vamos pedir para as testemunhas e para o assistente social forense se retirarem nesse momento, para evitar, claro, que haja a oitiva do testemunho. Lembrando também que essa audiência e esse processo de forma nenhuma tramitou com um roteiro pré-definido. Apenas os papéis foram pré-definidos e o perfil psicológico das partes foi pré-definido, e das testemunhas também. Todo o trâmite e tudo que ocorrer nessa audiência vai ocorrer de forma mais assemelhada possível a uma audiência de fato, onde as acadêmicas que são advogadas vão atuar com a sua convicção como se a advogada fosse, as partes vão atuar dentro de um perfil psicológico, mas extrapolando esse perfil, a magistrada vai atuar como se a magistrada fosse, de acordo com as suas convicções. A mesma situação ocorre com o Ministério Público, com o assistente social forense. Então vamos dar início à audiência em si. Peço só para as testemunhas se retirarem. Vamos apregoar a audiência já com as partes na sala de audiência.
bom dia a todos. Nós estamos aqui para a realização de audiência de instrução e julgamento dos autos 171, dígito 71/2016, ação de alimentos, em que é requerente Anair Camargo, representada por sua filha Antônia Camargo. São requeridos Fabiana Camargo, Ricardo Camargo, Célio Camargo e Everaldo Camargo. Como representante do autor, nós temos Vanessa Baesdorfer e representante dos requeridos, Ana Filagrana. Todos os mencionados estão presentes em audiência. Preside a audiência a meritíssima Silviane Bini do Nascimento. Presente também o representante do Ministério Público, Dr. Lucas Pandini. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, a gente vai tentar uma conciliação. Eu quero lembrar a vocês que esse é o momento em que a gente vai buscar um consenso entre vocês. A gente vai buscar um acordo que fique melhor para uma parte e para outra também. Se esse acordo não for efetivado, aí o julgamento eu é que vou fazer de acordo com a lei e como eu achar o mais justo. Então, dos autos, eu percebi que a Fabiana, a senhora está de acordo em pagar os 20% sobre o salário mínimo, é isso? Isso. E o senhor Everaldo da mesma forma. Seu Everaldo, a única coisa que ele colocou é que ele não quer fazer o desconto em folha. Na verdade, pode fazer desconto em folha da minha folha de salão, não da folha que eu recebo nas boates, né? Uhum. E a dona Fabiana é a mesma coisa, desconto em folha. A senhora está de acordo, doutora? De acordo com as condições que a Fabiana e o Everaldo expuseram, né? Mais em desacordo com as condições que o Célio e o Ricardo... Sim, já vai ser tratado essa questão. Então, seu Célio, tudo bem com o senhor? Certo. Então, o senhor alegou que não tem condição de colaborar com a sua mãe? Não, porque eu ganho total no mês R$ 2.500. Uhum. Eu pago R$ 600 de financiamento que eu fiz Uhum. para fazer minha cirurgia e R$ 600 de aluguel. Eu gasto também com medicamentos, porque eu tenho depressão mais grave. E recentemente eu fui me tratando e estou gastando muito com os meus medicamentos e consultas, né? Então eu não tenho condições de dar 20% do que eu tenho, mas eu posso ajudar um dia da semana a cuidar. Tá, o senhor não tem condição de pagar os 20%. Quanto que o senhor poderia contribuir a título de alimentos? O senhor recebe 2.500 por mês, né? Pelo que eu vi no processo, os documentos que foram juntados aos autos, ele sobra R$ 900 por mês. Desses R$ 900, quanto que o senhor pode pagar para sua mãe a título de alimentos? No máximo, o que eu posso tirar desses 900, porque como eu já disse, eu gasto com medicamentos, eu gasto com consultas e tudo mais, posso dar no máximo uns R$ 200. Mas ainda assim, eu posso ajudar a cuidar dela no dia de semana. R$ 200. Esse valor ele é superior ao que foi pedido pela autora. Seria um montante de R$ 176. R$ 176. O senhor concorda em pagar esse valor? Então, eu posso. Então, de acordo, doutora? Foi o pedido, né? Sim, perfeito. E o senhor, seu Ricardo? Tudo bem com o senhor? Eu vi que o senhor está passando por algumas dificuldades, né? O seu filho está doente, né? Quanto que o senhor pode colaborar por mês com a sua mãe? Nada. Não lhe sobra nada do seu orçamento para... Não posso e não quero. Não quer. Mas o senhor entende que é uma obrigação legal, né? Para o filho... Legal sim, mas moral não, né, doutor? Sim, mas aqui a gente está tratando da lei, né? Devemos nos ater à lei. O senhor recebe R$ 2.000
falando. O senhor entende que esse momento a gente está tentando uma composição e que a gente está buscando que é uma condição que seja favorável para ambas as partes. E que não sendo possível essa composição, eu é que vou julgar essa ação. Sim. Então eu gostaria de saber, o senhor não tem nenhuma proposta de pagamento desses alimentos? Não tem como pagar. Vocês têm uma contraproposta? O valor de R$ 176 é muito pesado para o senhor. Tem preferência para os meus filhos. Quanto é que ele gasta por mês com os gastos de medicamentos e do filho dele? Porque se não foi comprovado nos autos o valor específico que o senhor gasta com seus filhos, com o filho adoentado. Né? Até porque ele ainda está em tratamento. Mas o senhor não tem as receitas? Aqui no momento não, mas eu tenho tudo em casa, com nota. Mas mais ou menos assim, Está faltando dinheiro para comer. Para poder botar o negócio para funcionar, a agropecuária, e para sobreviver está faltando. Devido ao tratamento dele. Está muito caro, muito oneroso. Vocês têm uma contraproposta? Se ele está achando R$ 176 vai trazer uma dificuldade na sobrevivência dele? Tem uma contraproposta? Não tem, excelência, já por ser um valor bastante pequeno e pelas informações até do Instituto Social realizado, né, que ele tem a renda fixa de R$ 2.000 por mês na empresa de tintas e é proprietário de uma agropecuária, então já dá para subentender que se tem a possibilidade de abrir uma empresa, não tem como dizer que não tem condições financeiras, até porque tem casa própria, tem 2 veículos, então não existe outra proposta. Tá certo, então. Senhores, os documentos que foram juntados aos autos, eles já trazem elementos suficientes para o conhecimento. Há necessidade mesmo da oitiva das testemunhas? Acredito que há pelo fato do Ricardo, talvez especificar melhor as dívidas que ele possui, e aquele alega que não está com condições de arcar com esses alimentos. Até porque o filho dele seria uma prioridade, né? Sim. Vocês vão ouvir quem a oitiva das partes? Das partes eu acho que é dispensável, né? Já está bastante claro. Eu gostaria de ouvir o depoimento pessoal da parte autora. Perfeito. Vamos dar início às oitivas. Só excelência, foi dispensada a testemunha Juscelia Oliveira, só a senhora Maria Adelar que veio para... Quantas crianças chamaram primeiro? Primeiro a oitiva das partes, a oitiva pessoal das partes. Podem sair os réus. Doutora, posso remover aqui um minuto, doutora? Só para... É possível a oitiva da parte onde ela se encontra, doutora? Sim, Doutora magistrada, instituto da locomoção, doutora? sem problema. Só a questão da gravação, né? A doutora vai ver a parte ou não está legal? A parte, na verdade, não fala. Não, a coisa está legal? Tá bom. A senhora pode vir até aqui. Bom dia, dona Antônia. Bom dia. Nome completo da senhora, dona Antônia? Antônia Camargo. Filiação? Nair Camargo e o pai que desapareceu. Desconhecido. A profissão da senhora? Eu lavo e passo na vizinhança. Na verdade, como eu cuido da minha mãe, eu não tenho uma profissão. A idade da senhora? 37. O estado civil? Solteira. Passa a palavra à procuradora do réu. Bom dia. Bom dia. Atualmente, qual que é o estado de saúde da dona Nair?
estado grave, delicado, assim, né? Necessita de cuidados, tanto que eu não posso trabalhar fora, né? Tipo, poucas horas que eu posso ficar fora, porque ela necessita de vários cuidados, porque ela não consegue falar, ela anda sozinha, não consegue fazer suas necessidades, então é bem complicado o estado de saúde dela. Certo. Os meus clientes me passaram que atualmente, segundo conversa com o médico, ela vem apresentando melhora. E inclusive ela foi dispensada de tomar alguns remédios. Isso realmente aconteceu? Aconteceu uma pequena melhora, né? Ela foi mesmo dispensada de alguns remédios, de 2, né? Só que a gente está fazendo acompanhamento, né, com o médico e ele agora a gente tem retorno, né, para poder ver como é que vai ficar a situação dela. Então, tipo, não é 100% ainda, né? Precisa de acompanhamento ainda. Certo, mas mesmo com essa melhora, então ela ainda não consegue. Não consegue. Se gerir sozinha, ela necessita De cuidados, né? Você e a sua mãe, né, a dona Anaí, mantém algum tipo de contato com os seus irmãos, com os réus aqui do processo? Não. Por quê? Eles, assim, ó, a Fabiana, ela alega ter saído de casa, né? Porque a nossa mãe, ela trazia muito homens pra dentro de casa, né? E porque ela não dava, tipo, como é que eu vou dizer, incentivo para ela estudar. Isso é uma mentira, né? Tanto que nossa mãe era professora, ela sempre deu muito, uma coisa que ela prezou muito foi os nossos estudos, né? Ela sempre quis que todos os filhos terminassem os estudos. E nessa parte de idioma, ela ficou sempre muito reservada, assim. Ela sempre se dedicou muito à família. Então, é uma mentira. Na parte dos outros, sempre houve uma desavença, assim, mas ela sempre prezou que a família estivesse unida, sabe? Então, tipo, eles mesmos que foram aos poucos saindo de casa, mas nossa mãe sempre quis que a família ficasse unida. Certo. Todos eles saíram de casa muito cedo, né? Uhum. Então, realmente você concorda que a relação da família sempre foi conturbada? Sim, foi bem conturbada. Certo. Antes de você ter que cuidar desses problemas, de você ter que cuidar da sua mãe em tempo integral, qual que era o seu antigo emprego? Na verdade, eu não tinha, assim, eu era doméstica, né? Não tinha, assim, mas eu trabalhava numa casa específica, né? Mas agora eu faço só, como eles falam, um popular mesmo, aqueles biquinhos, né? Que eles falam, eu trabalho numa casa um pouco noutra, assim. Porque não posso ficar, tipo, só numa casa. Porque eu trabalhava direto numa casa, assim, todos os dias, né? Agora eu não posso mais porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas então você consegue sair de casa e deixar ela sozinha para trabalhar nesses bicos? Pouco tempo, assim, coisa de 1 hora no máximo, assim. E dá pra fazer o serviço certinho? Assim, com aquele medo, né? Porque, tipo, pedir para uma vizinha ficar de olho para ver o que vai acontecer, né? A gente tem aquele receio que aconteça uma coisa pior com ela, né? Certo. E além então dos cuidados, você ajuda financeiramente com algum valor? Sim, na verdade, o que eu ganho vai praticamente tudo para pagar os medicamentos. Não é muito, né? Porque às vezes eu consigo uma renda boa, às vezes não. Às vezes não dá para pagar os medicamentos dela, né? Certo. Então é complicado. Perfeito, Silêncio. Doutora? A respeito da situação financeira, a renda que você ofere mensalmente com esses serviços, o valor aproximado, assim, serve, como você disse, para pagar às vezes algumas despesas, né? Mas não é um valor que dá para viver bem, consideravelmente bem, assim, você e a sua mãe? Não, assim, porque, tipo, tem meses, assim, que chega a 600, tem meses que vai a 750, varia muito, assim, sabe? De janeiro até agora, teve um mês só que foi R$1.000, que eu trabalhei em uma casa a mais, porque senão é 700, 800, sendo que o
os medicamentos que a mãe toma são todos medicamentos muito altos, com um preço muito alto, muito elevado. Então é complicado conseguir pagar os medicamentos, a alimentação, tem higiene, e ainda, tipo, comprar roupa, essas coisas assim, sem a ajuda de ninguém. Então é bem complicado. E quando você sai da residência, né, você pede para alguém olhar sua mãe ou não? Assim, a vizinhança, tipo, eu tenho uma vizinha, né, que tipo, tem olhado, ajudado bastante, Sim. né. E quando você sai para trabalhar na residência ou você busca o serviço para fazer na sua residência? Assim, varia muito. Tem gente que deixa eu levar o serviço, né, pra casa, mas tem gente que não gosta, que às vezes eles pedem pra fazer uma faxina, alguma coisa assim. Então, Coisa rápida. faxina, tipo, não tem como eu levar pra minha casa, né. Então, tipo, às vezes quando é pra passar essas coisas, eles deixam levar até em casa, né, passar em casa e depois devolver a roupa passadinha, senão tem que ser na residência dele, né. Então varia muito também. As feitas Senhora Antônia, quando a senhora sai para trabalhar, né? A senhora vai. Essa vigia que é feita pela sua vizinha, ela vai na casa da senhora cuidar da Anaí ou ela fica só observando da casa dela, assim, se acontece alguma coisa? Ela observa e às vezes ela vai lá também. Depende muito, porque às vezes tipo, a mãe passa mal à noite, né? Daí eu peço pra ela ir lá em casa, né? Senão ela fica de olho na casa dela mesmo. Certo. Mas hoje a dona Anaí Camargo mora com você, né? Sim. Tá. Sim, nós podemos dizer. Dona Nair, a senhora consegue me escutar? Responder alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Ela fica sozinha quando você vai trabalhar? É que não tem outro jeito. Preciso de renda, né? Então, como não tenho um outro filho, meus irmãos não, né? Eu não tenho como pagar outra pessoa, tipo, pra cuidar dela, né? Dependo muitas vezes da vizinha, então, tipo, a vizinha também tem a vida dela, né? Tem os afazeres dela. Muitas vezes tem que, infelizmente, deixar ela sozinha. Muito obrigada, prima. Vem passar o depoimento dos... pode chamar. A doutora quer ouvir. Tem ordem? Pode ser os que aceitam primeiro, Fabiana, começar pela Fabiana. Fabiana Camargo. Por favor, pode sentar lá. Bom dia, dona Fabiana. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Nome completo da senhora? Fabiana Camargo. A filiação? Ana Camargo. A profissão da senhora? Professora. A idade? 24. O estado civil? Casada. Doutora? Fabiana, bom dia. Bom dia. Fabiana, você disse, né, que saiu de casa porque a sua mãe trazia homens para dentro de casa e também porque ela impedia você de estudar. Isso de fato aconteceu? Sim, na verdade o que aconteceu é que depois que o nosso pai veio a falecer, a nossa mãe, eu acredito, em virtude disso, né, ela mudou muito. Ela começou a sair na sexta-feira, voltava só na segunda. Durante a semana tinha muita rotatividade de homens lá dentro de casa. Eu tinha que trabalhar, na época eu comecei a trabalhar numa malaria, então eu não tinha tempo para estudar. No caso, ela não me impediu de estudar especificamente, só que em virtude de eu ter que trabalhar, dar todo o salário para ela, eu não teria condições de continuar os meus estudos, foi por isso que eu parei. E você saiu de casa então com 17 anos? Isso. E você tinha um relacionamento na época? Na época não, depois que eu conheci daí o meu marido, logo depois, na verdade, que eu saí de casa, eu conheci ele, daí a gente começou a namorar e logo depois a gente já casou, né? Sim. E acerca, né, do pedido, você fez algum tipo de contato depois de descobrir que a sua mãe tinha sofrido um AVC?
Não, o que eu fiz foi em virtude, na verdade, dessa mágoa, porque na verdade eu vejo ela assim, só que eu não consigo nem sentir assim, dó dela, nada, em virtude do ocorrido. Então, na verdade, para saber a situação dela, eu e o meu irmão, o Everaldo, a gente procurou um médico, para saber se isso era verdade e tudo mais. O que o médico nos informou é que realmente ela estava doente, só que ela estava tendo uma melhora gradativa e que alguns remédios ele já tinha suspendido. Aí a gente até pediu se esses medicamentos, assim, como é que era o preço deles e tudo mais, para saber se realmente ela estava precisando. E ele falou que alguns eram caros, mas que a maioria era até fornecida pelo SUS, pelo Estado. Assim. E a respeito dos alimentos da prestação, então você concorda com a prestação de 20%? Eu concordo, na verdade, em virtude da atual situação dela, né? Dela estar precisando, eu até concordo em efetuar o pagamento. Não por ter ela como uma mãe, mas por ela estar precisando, porque uma mãe pra gente ela nunca foi. E você não quer então nenhum tipo de relação, quer tentar uma reaproximação? Quando ela só procurou a gente a partir do momento que ela ficou doente. Antes ela nunca ligou, ela nunca procurou a gente, nada. Então eu acho que não existe sentido para se aproximar dela agora. Ok. Sem mais perguntas. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Então, só para confirmar alguns pontos que você já acabou mencionando, você saiu de casa muito cedo, certo? Certo. E a doutora perguntou se você procurou sua mãe, mas em contrapartida, ela alguma vez teve interesse, inclusive você tem filhos, de conhecer os netos, de tentar uma reaproximação, ainda quando estava bem, quando não estava doente? Não, como eu disse, o único contato que teve foi quando ela ficou doente e que daí a gente soube dessa ação. Depois disso que eu e o Everaldo a gente procurou um médico para saber se isso realmente era verdade, porque em virtude do que aconteceu a gente não tinha nem certeza que poderia ser verdade, e para ver então como é que era a situação dela no momento. Certo. Então, mesmo com uma situação financeira não tão boa, mas mesmo assim você então concorda em pagar os 20%? Concordo. Sem mais essa. Sem perguntas, senhora. Muito obrigada, a senhora pode sentar. Seu Everaldo. Senhor Everaldo Camargo. Bom dia, senhor. Nome completo, senhor Everaldo? Filiação? Maria Camargo. Dona Maria. Profissão? Eu sou cabeleireira e cantora das Horas Vagas. A idade do senhor? Eu tenho 29 anos. Estado civil? Solteira. Doutora, com a palavra. Bom dia, Everaldo. Bom dia. Everaldo, os motivos pelo qual você resolveu sair de casa, né, junto com o seu irmão, que eu vi aqui na peça apresentada pela doutora Ana, vocês alegaram que era em virtude da não aceitação, né, da orientação sexual de vocês. Eu gostaria de saber se isso era mais presente no pai de vocês, na mãe ou até nos irmãos. Na realidade, assim, a nossa relação familiar era bem complicada, porque até mesmo o nosso irmão Ricardo não aceitava muito a nossa opção sexual. O meu pai, ele deixava bem claro que não aceitava eu e meu irmão sério, né? Mas a minha mãe, ela também participava desse preconceito. Então, até a minha própria mãe falava que a gente era uma vergonha para a família. Então, foi esse motivo que me levou a sair de casa, porque eu acredito que ela, como mãe, ela deveria me apoiar na minha opção sexual, tanto a mim quanto ao meu irmão. Então, eu acredito que ela poderia ter apoiado a gente. Nosso pai também era bem preconceituoso, mas ela participava também desses comentários, dizendo que a gente era vergonha da família, certo? Então, E vocês ficaram sabendo dos problemas de saúde dela logo após ela
ter sofrido um AVC? Sim, a gente ficou sabendo, mas como a nossa relação era bem distante, né, porque eu saí cedo de casa, eu não dei muita importância. Alguns meses atrás, eu e minha irmã Fabiana, a gente foi procurar o médico dela, né, para saber se realmente o estado era crítico, porque querendo ou não, apesar das mágoas que a gente guardou, a gente foi ver a situação realmente dela, né, se realmente era isso tudo que chegava aos nossos ouvidos. Mas algum tipo de contato? Não, contato não. Não tenho contato. Certo. E quanto à prestação de alimentos, você disse que já Isso, concorda, né? concordo. E uma reaproximação? Não. Doutora, Bom dia, Verão. bom dia. Você saiu de casa muito cedo também, né? Muito de preconceito. Após esse fato, você não teve mais nenhum tipo de contato nem com sua mãe, nem com a sua irmã, Não. nem com ninguém da família? Só mesmo com o meu irmão Célio, né? Que a gente trabalha juntos no salão. Certo. E com a minha irmã Fabiana, né? Os demais não tem muito contato. E a sua mãe, enquanto ainda estava saudável, ela também nunca teve interesse em me procurar, em saber como você estava, ou tentar uma reaproximação? Não, nunca teve isso. Certo. Então, atualmente, mesmo também possuindo despesas e com a situação financeira complicada, você concorda Concordo. em ajudar com os 20%? Sim. Sem mais distância. Bom dia, senhor Everaldo. Você está mencionado nos autos que o senhor tem aproximadamente R$500 só de gastos. Isso. Confere? E possui uma renda de 4.500. Isso. Perfeito. Quanto à relação sua com a sua mãe, no tempo em que o pai estava junto na família, o pai era muito impositivo, ele mandava muito assim em casa, assim, porque antigamente tinha mais aquela figura do pátrio do poder, né, que o homem mandava na casa. Sim. Era assim? Era assim. E assim, o senhor não entende que talvez essa negativa dela em relação à sua opção sexual não se dá por conta disso? Não, acredito que não. Porque ela tinha até mesmo um tratamento diferente com os demais filhos, então acredito que não seja pelo papel do pai como principal da casa, eu acredito que não. Porque até após o falecimento dele, ela poderia ter procurado eu e meu irmão Célio. Então eu acredito que não seja isso. Sem mais perguntas para você. Muito obrigada. Célio Camargo. Seu Célio pode sentar, por favor. Bom dia, seu Célio. Nome completo? Célio Camargo. Filiação? Profissão? Cabeleireiro. Idade? 20 anos. Seu Célio, por favor, só falar um pouquinho mais alto por causa da gravação da audiência. Estado civil? Solteiro. Doutora? Bom dia, Célio. Bom dia. Célio, você saiu de casa junto com o seu irmão Everaldo, né? E o motivo pelo qual levou vocês a sair de casa, qual foi? A minha mãe e meu pai nunca aceitaram a nossa opção sexual, né? E quando eu coloquei pra ela que o meu sonho era fazer minha cirurgia, ela falou que não me considera como filho, não sei o quê. Ah, eu peguei, saí de casa. Isso partiu só dela ou do pai de vocês também? Não, meu pai também, não sei se. E o irmão de vocês, o Ricardo, também manifestava algum tipo de preconceito? O Ricardo manifestava, mas era pouca coisa, né? Então não atingia tanto quanto sim, a mãe e o pai. Então, o que levou vocês a sair de casa foi essa rejeição por parte da família quase como um todo. Isso. Certo. E como você ficou sabendo do acidente vascular cerebral que sua mãe sofreu? Depois disso? Você procurou visitar ou tipo? Eu já tentei entrar em contato com ela, mas minha irmã nunca permitia que a gente fosse lá, porque a minha mãe não. Eu já coloquei, minha mãe não aceitava. Desculpa. A minha opção sexual.
Ricardo Camargo. Seu Ricardo, pode sentar lá, por favor. Bom dia, senhor Ricardo. Bom dia. Nome completo, Ricardo Camargo. filiação, Aquela mulher ali, falecido pai. por favor, peço que o senhor fale os dados conforme eu pergunto, responda corretamente as perguntas e não se comporte de forma inconveniente. Nome completo, Ricardo Camargo. filiação, Nair Camargo. profissão, Vendedor. idade, 40. estado civil. Casado. Senhor Ricardo, qual o rendimento que o senhor ofere na agropecuária? O senhor informou no momento da conciliação que não está recebendo nenhum valor. É isso? Não que não esteja recebendo, é que o que entra pagando as despesas da abertura do negócio. Então, o negócio se mantém, dá simplesmente para manter o negócio. Por enquanto, sim. E os gastos com o tratamento do seu filho? Os gastos também altos. Mais ou menos? Quanto que o senhor tem gasto por mês? Só com ele dá uma média de R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. Uhum. O senhor tem casa própria, 2 carros. Perfeito, muito obrigada, senhora. Bom dia, senhor Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor trabalha na empresa NM Tintas, né? E tem a agropecuária do senhor. Sim. E a esposa do senhor, ela trabalha também? Ela trabalha na agropecuária. Certo. E o senhor paga algum tipo de salário a ela? Não, ainda não. Não? Certo. E o problema do seu filho, o problema de saúde, já foi diagnosticado? Já tem um diagnóstico? Câncer maligno. Certo. E até porque não foi juntado nada nos autos, por isso não fiz essas perguntas. E, senhor Ricardo, você saiu de casa com 14 anos, foi isso? Sim. E os motivos pelo qual o senhor saiu de casa com a esposa? São vários. Depois da morte do meu pai, a minha mãe começou a sair de casa na sexta-feira, voltava no domingo e não dava atenção à casa. Eu tive que tomar frente de tudo. Aí meus irmãos começaram com essas coisas deles ali, de um querer ser mulher, outro querer ser homem. E eu não suportei isso e resolvi ir embora. Certo. Você foi morar com o seu tio no interior? É isso. Certo. Na época você disse que tomou a frente dentro de casa, mas você tinha 14 anos? Sim. Né? Certo. E você já trabalhava fora ou você só estudava? Não, ainda não. Só trabalhava na roça mesmo. Entendi. Mas depois que você saiu de casa, nunca mais retornou e não teve nenhum tipo de contato? E o contato com os seus irmãos, você tem? Nenhum deles? Nenhum. Certo. Depois que você ficou sabendo, né, que sua mãe tinha sofrido um acidente vascular cerebral, você procurou ela? Não. Nem tem interesse de ter uma aproximação. Certo. Sem mais perguntas. Bom dia, legal? Ricardo. O senhor saiu de casa muito cedo, certo? E muito tempo já se passou até o dia do pai. Assim como o senhor nunca teve interesse em reencontrar a sua mãe pelos motivos já expostos, ela também nunca apresentou nenhuma vontade de conhecer seus filhos, ou seja, os netos dela, nunca ligou, nunca tentou buscar alguma forma de se reaproximar? Não. Nunca fui procurado. Só agora. Só agora? E então, só para reforçar, a situação financeira da sua loja, que você abriu recentemente, não é boa. Ela consegue se manter. Né? É um negócio novo, então a gente está em busca de clientes, ela consegue se manter. Certo.
Em contrapartida, então, também recentemente vocês descobriram a respeito de uma doença Câncer do filho. que está exigindo bastante gastos. Demais. O senhor poderia mencionar alguns valores, assim, do que em média? Doutora, isso já foi falado, já está esclarecido. Ok, então. Tem mais perguntas? Sem perguntas, Excelência. Muito obrigada, senhor Ricardo. Pode sentar. Vamos dar início à oitiva das testemunhas. Primeiras testemunhas do auditor. Aline da Silva. Dona É a Aline, por favor. Maria Adelaide. Dona Aline, só um minutinho. Só vou trocar a ordem. Dona Maria Adelar, por favor. Dona Maria, pode sentar, por favor. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Muito obrigada. Nome completo da senhora, dona Maria? Maria Adelaide. Dona Maria, a senhora pode falar só um pouquinho mais alto por causa da gravação da audiência? Sim. Obrigado. Filiação? João Adelar e Dolores Adelar da Silva. Profissão da senhora, dona Maria? Dona de casa. A idade da senhora? 54 anos. Estado civil? Viúva. A senhora tem Por amizade? uma questão de ordem e silêncio, eu gostaria de contraditar a testemunha, por ela ser amiga íntima da autora e da sua representante. Ótimo, então. A senhora tem amizade com alguma das partes ou inimizade? Não, só conheço essa porque a gente mora na rua da frente. Mas mora na rua da frente. Isso. Mas frequenta a casa, faz um churrasco junto? A última vez que eu fui visitar foi logo depois que ela teve AVC, em 2013, faz bastante tempo. Sim. É parente de alguma das partes? A senhora tem algum interesse com esse processo? Vai ganhar alguma coisa no final desse processo? A senhora compromete-se em dizer a verdade? Sim. A senhora está ciente de que se mentir ou mentir, calar ou ocultar a verdade, a senhora pode ser presa? Sim. Quais os motivos da contradição? Então, segundo informações que meus clientes me passaram, a testemunha Maria ela é realmente muito próxima, inclusive a gente trouxe algumas fotos, né, para comprovar que elas estão sempre juntas, né, festinhas, e eu acredito que isso poderá interferir na verdade dos fatos, Excelência. Excelência. Está tendo uma questão de ordem, né? No caso, as fotos foram da representante, da autora ou da autora? Não, tem da autora também, Mas a autora está numa condição, mas enquanto ela ainda, uma amizade íntima, né, doutora, ela perdura por muito tempo, né? Enquanto ela ainda estava em condições, ela também participava e agora recentemente também, inclusive, com a representante que, querendo ou não, também tem interesse no processo. A senhora confirma essas fotos? sim, mas são fotos antigas. Inclusive, até a dona. A senhora de cadeira de ordem tinha tido AVC, ela já teve AVC faz muito tempo. Então, vocês brigaram? A gente acabou se distanciando. Hoje, no dia a dia, não teve briga, não teve nada, a gente teria se distanciado. Mas a relação íntima com a representante continua, que inclusive tem uma foto bastante recente. Sim. Na casa dela, inclusive. Eu defiro a contradita, mas eu vou querer ouvir a senhora. Alguma pergunta, doutora? Eu? Sim. Bom dia, meu nome é Dá
passar, até porque eles dizem que elas não estão se desenvolvendo muito boa, então, para ajudar ela, eles levam lá. Certo. Então a senhora tem conhecimento do estado de saúde dessa Anaí? Sim, sei daquela visita que eu fiz que faz muito tempo e do que meus filhos encontram, né? Certo. A respeito da convivência que ela tem com os filhos, então, das despesas eventualmente que ela tem, a senhora não tem conhecimento? As despesas eu não faço nem ideia, ou seja, da história dos filhos, porque como a gente já está há 20 anos ali, né, a gente sabe um pouquinho do momento que eu começo lá. Certo. E